Olá, meu amigo, tudo bem? Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso encontro diário, falando sobre oração e falando sobre o cuidado de Deus e falando sobre esse momento tão especial de encontro com Deus todos os dias. Eu tenho aqui nas minhas mãos algo muito especial. Eu tenho aqui um altar de oração. Eu ganhei ele de um amigo, do Ademir, e o Ademir, que é marceneiro, ele fez um altar de oração bonito, a semelhança do altar de incenso do santuário, né? Aí eu coloquei aqui Família Fávero, que é o sobrenome da minha família, né? E o que eu tenho aqui nesse altar de oração? Eu tenho aqui vários papéis aqui, vários pedidos, né? É o seguinte, quando eu vou, por exemplo, para uma igreja, eu vou fazer uma palestra, um seminário, uma semana de oração em algum local, o pessoal chega para mim e diz: Pastor Evandro, ora pelo meu filho, ora pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu emprego, etc., né? Então eu digo o seguinte: você anota o seu pedido e traz ele anotado para mim. Aí quando eu chego em casa, eu coloco o pedido dessa pessoa no meu altar de oração. Hoje nós vamos descobrir como utilizar o altar de oração, para que utilizar o altar de oração, de que forma utilizar, quando utilizar o altar de oração, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Nós vamos ler primeiro um texto da Bíblia e depois eu vou te mostrar para que ter um altar de oração em casa, tá bem? Então vou colocar aqui ele agora e vou convidar você para a gente ler a Bíblia. Então eu quero ler hoje contigo o texto que está aqui no livro de Êxodo. Olha só, você sabe que quando Moisés saiu do Egito, Deus pediu que ele construísse um santuário. E é interessante que o santuário tinha um objetivo. Era uma espécie de um audiovisual do plano da salvação, mas também, quando Deus pediu que Moisés construísse o santuário, ele disse assim: faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Deus quer habitar no meio da gente. Aliás, Deus quer habitar na tua casa, na tua família, no teu trabalho. O santuário tinha vários móveis, um deles era o altar de incenso, que simbolizava as orações dos santos. Isso é muito significativo. Eu vou ler agora um texto de Êxodo, capítulo 30, versículo 6 até o versículo 8, que fala do altar de incenso. Diz assim, ó: coloque o altar em frente do véu, que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático no altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Que texto maravilhoso esse daqui. Bem, eu fiz algumas anotações que eu quero repartir contigo, ó. Eu coloquei aqui algumas considerações sobre esse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, o altar deveria estar em frente do véu. Segundo, Arão deveria queimar incenso todos os dias. Aqui diz mais, todas as manhãs. Terceiro, o incenso deveria ser queimado perante o Senhor pelas gerações. E quarto, o Senhor se encontraria com Arão ali. Aqui tem muitas lições para mim e para você também. Primeiro, o encontro com Deus deve ser diário. Segundo lugar, pela manhã. Claro, a gente pode conversar com Deus qualquer hora do dia e Deus vai ouvir as nossas orações, mas há um chamado de Deus para que a gente priorize a busca de Deus pela manhã. Deus tem que ser a primeira atividade do dia, o primeiro item da nossa agenda. Bom, eu tenho dois textos mais que eu gostaria de ler para você também, que estão aqui anotados, ó. São do livro Caminho a Cristo, na página 93 e na página 94. O texto diz assim: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós.
mas nos eleva a Ele. Olha que lindo! E o outro texto diz assim, ó, nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber livremente da fonte do seu ilimitado amor. Então Deus está desejoso de se encontrar contigo cada manhã. E Ele quer conversar com você de maneira bem próxima, como um amigo faz com outro amigo. Deus deseja relacionar-se contigo e Ele deseja ser o primeiro na sua vida. Mas, pastor Evandro, onde é que entra o altar ali? Eu quero te mostrar. É o seguinte, o altar de oração, no santuário, o altar de incenso simbolizava as orações. Mas antes do santuário, amigo, os altares, eles serviam não só para oferecer sacrifícios a Deus. Os altares serviam como um lembrete. Por exemplo, quando o povo de Deus erguesse um altar, oferecia ali um sacrifício ao Deus verdadeiro e depois ia embora, quando um outro povo passasse ali, eles saberiam que ali tinha sido adorado o Deus verdadeiro. Então eu quero convidar você para ter um altar de oração na tua casa por 2 motivos. Primeiro, porque você vai colocar dentro deste altar de oração pedidos de oração. Pedidos teus, pedidos de amigos teus, pedidos do pessoal da igreja, por exemplo, o pessoal pede lá, faz um pedido de oração. Se você não anotar, você vai esquecer. Então, anota num papelzinho ou pede que a pessoa traga anotado e você leva para o seu altar de oração. Segundo lugar, porque o altar na sua casa vai ser um lembrete constante para você e a sua família buscarem a Deus. Por exemplo, você deve colocar esse altar num lugar visível, ou na sala de oração, ou no seu quarto, no lugar ali onde vocês se reúnem para orar, tá certo? Então vai ser um lembrete para você buscar a Deus todos os dias, vai ser um lembrete para você orar intercessoramente por alguém, e vai ser um lembrete para você e sua família em algum momento do dia dobrarem os joelhos juntos e orarem juntos. Se puderem de manhã, antes de sair para o trabalho, todos juntos orarem, é muito interessante e muito importante. Por exemplo, primeiro levanta, cada um tem a sua meditação particular, conversando com Deus, e depois a família se reúne e juntos oram a Deus. Juntos buscam as bênçãos de Deus. Se porventura, por exemplo, um sai num horário, outro sai em outro horário e é difícil todos orarem juntos de manhã cedo, então você faça a sua devoção pessoal sozinho, cada um sozinho, mas em algum momento do dia, ou de meio-dia, ou à noite, você vai tomar tempo para buscar a Deus, para orar a Deus e colocar diante de Deus os pedidos de oração que estão ali. Se você fizer isso, Deus vai abençoar você grandemente, grandemente. Tem outro texto da Bíblia que eu quero ler para você. Eu anotei aqui um texto da Palavra de Deus e quero ler para você esse texto que está anotado aqui. Olha só, é o texto que está escrito em Mateus e eu quero abrir a Bíblia para ler contigo. Porque esse texto de Mateus, ele trata dessa busca de Deus que a gente deve ter pessoalmente. Então vamos lá, ó. Mateus, no capítulo 5, Jesus ele fala o seguinte, falando sobre a oração. Desculpa, é Mateus capítulo 6. Ele diz assim, ó, no versículo 7, olha, 6 e 7. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Que tal você fazer isso? Como orarão todos os dias, como orarão todas as manhãs, como orarão continuamente e como orarão sendo uma bênção para a sua geração, para a sua família. A tarefa de hoje vai ser você construir um altar na sua casa. Pode ser uma caixinha de papelão, pode ser uma caixinha de madeira, eu não sei o que você vai utilizar,
O importante não é o material, o importante é o símbolo, o importante é que ele seja um lembrete para você buscar a Deus todos os dias. O importante é que você tenha um local onde vai colocar os pedidos de oração da sua família, Deus e dos amigos. Vamos fazer isso? E para você já começar, eu vou lhe dar alguns segundos para você passar tempo orando a Deus e pedindo para Deus sabedoria, para que Ele lhe dê um excelente dia, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Aproveite esses momentos, esses segundos que eu vou te dar agora para conversar com Deus, porque aqui a gente enfatiza sempre. Primeiro, o reino de Deus.